Eu acho que a primeira coisa é a gente Se se observar. observar. Você precisa se observar, você tem que entender como o seu corpo está funcionando, né? Porque a partir do momento que aquilo foge do seu padrão do dia a dia, você se toca, você se examina sempre, apareceu alguma coisa diferente, Opa! é um sinal de alerta. Se você gosta de conteúdos legais como esse, por favor, compartilha, curte, se inscreve nesse canal. Olá, eu sou Vitor Cosme, falando com você e como sempre, eu trago histórias reais de pessoas incríveis e histórias incríveis de pessoas reais. E hoje, como não podia deixar de ser, eu estou trazendo uma pessoa aqui incrível. Agora, hoje é engraçado, porque eu sou metido a saber um pouco de tudo. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou generalista, nexialista. Mas hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher. Nesse mês, que é um mês tão importante, a gente vai falar de uma coisa também tão importante. E eu estou trazendo aqui a Roberta. Doutora Roberta, obrigado por você ter vindo. Que gostoso a gente estar aqui batendo um papo para você me ensinar. E ensinar todo mundo que está aí. Que legal. Obrigado. Obrigada a você, Vitor, pelo convite. Um prazer falar de um assunto tão importante, né? A saúde das mulheres. E a saúde das mulheres, na verdade, envolve a saúde desde lá, né? Da menina que está começando a menstruar, da mulher adulta, da mulher grávida, da mulher na menopausa, da paciente idosa. Então, é muito rico esse assunto. Espero conseguir atender suas expectativas. Tenho certeza que vai. Mas começa falando um pouco de você, das suas credenciais. Como é que foi a sua história, a sua vida com a medicina? Conta a tua história pra gente. A minha vida com a medicina, ela é intraútero, né, Vitor? Eu sou filha de pais médicos, de pai e mãe ginecologistas, e eu acho que desde sempre, desde criança, eu me vi como médica. Então, para mim, essa escolha da medicina foi uma escolha muito fácil, desde, acho que da minha adolescência, eu queria ser médica. Meus pais têm histórias minhas, assim, de atendendo o telefone na casa deles quando não tinha celular, eu medicando pacientes deles, de tanto que eu ouvia. Então, assim, uma ocasião, uma paciente do meu pai ligou e não conseguia falar com ele, porque ele estava no consultório, estava no hospital. E aí eu perguntei para ela, mas o que você tem? Ah, não, eu tô com sangramento, eu tô grávida. Eu falei, olha, faz o seguinte, você fica de repouso, toma Buscopan, toma isso. E aí a paciente deu risada, obviamente não fez nada do que eu orientei, mas depois falou para o meu pai, eu achei uma graça, liguei na sua casa, sua filha atendeu e me medicou. Então acho que desde sempre eu quis ser médica, né? Para você brincar de médico era de verdade. Exato, era de verdade, era real. E aí eu entrei na faculdade e também tem a história, né? Desde que eu entrei na faculdade eu queria ser ginecologista e meus amigos até me perguntavam, mas você nem passou pelas outras especialidades? Como você sabe que você quer ser tanto ginecologista? Eu falei, não, porque eu tenho certeza. E aí naquele momento daqueles 6 anos de faculdade, em alguns momentos eu me encantei por outras especialidades, pus o pezinho na dermato, pensei em cirurgia plástica, porque eu sempre gostei de cirurgia, mas minha paixão mesmo era a ginecologia, né? E assim eu segui meu caminho como ginecologista e obstetra. Então essa um pouquinho aí da minha história, né? Como filha de médicos, eu acabei seguindo a especialidade dos meus pais. E eu gosto muito do que eu faço, acho que é muito especial, acho que a mulher tem muita coisa para compartilhar com a gente no dia a dia de consultório, né? Não é só a saúde, tem as experiências individuais de cada um que a gente acaba pegando para nós mesmas, né? Então, muito enriquecedor ser ginecologista. Eu acho que o consultório médico ginecológico tem uma coisa meio de divã também, total, né? Total. A pessoa vai cuidar do corpo, mas vai cuidar da alma, vai cuidar do espírito, vai cuidar de todos os seus pequenos dramas. Acho que o ginecologista é um médico que é muito íntimo, né, da paciente. E a gente vai criando um vínculo, acho que quando a gente começa a atender o paciente desde a adolescência e vai dando seguimento para esse atendimento, você cria um vínculo que é muito importante, né? E aí, acho que o momento do parto, esse vínculo, ele acaba se aprofundando mais ainda. E é eterno, né? São poucas as pacientes que acabam eventualmente trocando de médico, tudo, mas acho que as que são fiéis, elas são fiéis porque elas têm uma história de lá de trás, né? Que a gente vai crescendo, vai acompanhando
todo esse processo de maturidade, de maternidade, de envelhecimento. Vai então, criando uma dependência saudável, Exatamente. Não é uma dependência doentia, mas uma coisa boa, sim, né? E troca que você... Né? E aí depois vão acontecendo as coisas que evolutivamente estão. Aquelas meninas, às vezes, que nasceram comigo, agora eu já estou numa fase, sem querer falar um pouco a minha idade, mas eu já estou numa fase que eu já tendo adolescentes e meninas que nasceram comigo. Então também tem um pouco disso que é enriquecedor, né? Ela se formou muito cedo, tá? Mas sabe o que é uma coisa que me instiga, assim? É porque a mulher tá ocupando cada vez mais espaço na sociedade. Pô, eu trabalho faz bastante tempo e nunca, como hoje, a gente vê a mulher tão atuante, ocupando espaço, fazendo coisas. Só que o corpo da mulher é o mesmo corpo. A gente ainda não conseguiu fazer assim, agora vamos fazer um upgrade no corpo, baixa uma versão nova do sistema operacional. Como é que é essa relação da mulher hoje com esse monte de afazeres e ainda tendo que lidar com a gravidez? Porque dá a impressão que só foram acrescentadas coisas, não se tirou nada, né? Não, isso que você está falando é totalmente real. Isso é uma queixa, né? Uma queixa significativa no consultório, as pacientes estarem fadigadas, cansadas desse fato de precisar a sociedade cobrar que nós sejamos multitarefas, né? Apesar da gente gostar muitas vezes de ser multitarefa, mas chega uma hora às vezes que o nosso corpo ele não acompanha. Então eu acho que a gente tem que se preparar e se adequar para ter o nosso momento também, né? De se olhar e cuidar da nossa saúde, arranjar um lazer, né? Seja um esporte, seja uma meditação, seja um curso de línguas, enfim, né? Eu acho que a gente tem que... faz parte também desse processo de multitarefas, da gente cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do trabalho, a gente se cuidar também, né? Porque senão chega uma hora que a máquina ela para de funcionar. Não isso é a hora real. que sobra tempo, isso tem que fazer parte da agenda. Tem que fazer parte né? do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa agenda, né? Então, e cada um tem que achar aquilo que é prazeroso para você se olhar, né? Para mim, o meu prazer é a atividade física. Eu sempre gostei, eu gosto. Então, é o meu momento lá que eu me dedico de 45 minutos, 1 hora no meu dia, que eu sei que eu tô sem falar com o marido, sem falar com o filho, sem atender celular, né, de paciente, à exceção das urgências, obviamente, mas é o meu momento que eu tô lá curtindo o meu lazer, né, que é esse. Agora, né, tem outros que as pessoas podem inserir na sua rotina e que façam isso diariamente para que você tenha um pouquinho também de saúde mental. Que acha o seu centro, que acha o seu espaço, né? Legal. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório que essa história da gente se autocuidar é a história da máscara do avião, né? Todo mundo, você vai viajar de avião, é falado isso, em caso, né, de despressurização, você primeiro põe a máscara em você para depois você colocar na criança, no idoso que está do seu lado. Então, se você não tem saúde se você não tem a sua saúde, você não consegue cuidar de quem está do seu lado, né? Seja filho, seja marido, seja trabalho, o que for, né? É isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, nessa história da Covid, da pandemia, mudou alguma coisa? Você sente que mudou alguma coisa na cabeça das mulheres, ou nas queixas, ou nas coisas que você passou a atender no seu consultório? Vitor, eu acho que a Covid foi um divisor de água na vida das mulheres, e aí eu vi no meu consultório 2 modelos, né? 2 situações que eram muito reais. Então, algumas pacientes que no momento Covid, que ficaram em casa e não precisavam se deslocar ao trabalho, elas conseguiram se reorganizar na questão tempo, e aí elas conseguiam acordar um pouquinho mais tarde, fazer um exercício, porque elas não precisavam ter aquelas 2 horas de deslocamento nem para ir para o trabalho, nem para voltar. Então, isso foi uma coisa muito positiva para a saúde dessa paciente, que aquele exercício físico que ela nunca conseguiu fazer, ela conseguiu, neste momento, inserir na rotina dela. Porque ela não precisava, né, se deslocar tanto, aquelas 2 horas que ela desperdiçava no trânsito, ela conseguia usar para uma coisa boa. Da mesma forma que a questão alimentar, algumas pessoas se organizaram, né? Então aquela se alimentar coisa melhor, exatamente. Então aproveitando a oportunidade, aquela coisa de comer todo dia no trabalho, como rápido, como um lanche, peço uma comida na minha mesa de trabalho. Essas pessoas que ficaram em casa também, elas conseguiam, né? Vou organizar agora meu cardápio, vou fazer uma saladinha, vou fazer um grelhado. Então muitas pacientes tiveram essa mudança, essa virada de chave muito positiva.
E o contrário também eu vi, né? Então, pacientes que ficaram em casa e que não tinham auxílio de ninguém, e que os filhos também estavam em casa, e que o marido estava em casa, e naquele momento ela precisou também abraçar o outro papel, né? Então, eventualmente, aquela funcionária que ela tinha para ajudar, ela não estava mais lá disponível, porque, né, Porque precisava ficar em precisava casa. ficar em isolamento. Então, ela virou, além da profissional, ela era a pessoa que tinha que cozinhar, ela era a pessoa... E aí, neste momento, a vida dela virou uma bagunça. E então, o filho pequeno estava em casa, porque a escola também não estava funcionando, né? Então, foi muito diferente o modelo, e isso eu acho que, né, dependendo de como aquilo, a exigência do trabalho dessas pacientes, fizeram com que algumas, nesse momento, conseguiram se organizar, se disciplinar de fazer um exercício e comer melhor. E outras, dependendo do modelo que a empresa instituiu, a necessidade, ela não conseguiu se organizar. E aí foram algumas pacientes que ganharam muito peso, ficaram sedentárias. Então, aquele tempinho que ela tinha ainda, né, que ela fazia o exercício antes de ir para o trabalho, ela não conseguiu mais fazer. Né? Ela tinha alguém na casa que cozinhava e deixava a comida pronta, ela não deixou de ter. Né? Então, assim, não teve um padrão, não teve um modelo, mas que teve mudança, teve mudança, sim. Teve mudança para um lado, para algumas muito positivo, uma mudança positiva, e para outras não. Não, né? sabe o que eu vejo? Tem casais que depois da pandemia ficaram mais unidos do que nunca. Tem alguns Sim. que simplesmente separaram. Sim, não se suportaram se conviver. Alguns que se descobriram naquele momento como, que gostoso, eu tenho uma pessoa que eu nem lembrava como é que ela era, porque eu passo o dia inteiro no trabalho. Que difícil ficar, conviver 24 horas, não é? Então, assim, é isso, eu acho que o mesmo modelo... Né, que você está falando de relacionamento de casais, eu acho que aconteceu na vida de algumas pacientes. De algumas mulheres, né? Umas Legal. positivamente, outras negativamente. Legal. Não teve jeito. E deixa eu te perguntar, a gente vê muita coisa nas mídias sociais, né? Quer dizer, dá a impressão que agora todo mundo faz o que quer. Alguém vai lá e fala, eu consigo fazer um triatlon, eu consigo fazer, dá a impressão que cada um faz o que quer. E aí a gente começa a ser bombardeado também por gente que com 50 e tantos anos quer ser mãe, sem juízo de valor da minha parte. Eu não entendo absolutamente nada disso. Você diria que existe uma idade ideal para isso? Pergunta difícil, hein, Vitor? Na verdade, assim, né, a gente não tem uma idade ideal, a gente tem a nossa idade cronológica e a idade dos nossos ovários, né? Então, assim, isso é uma coisa que no dia a dia de consultório ginecológico, uma coisa que é muito discutida com as pacientes, porque as pessoas elas estão cada vez mais casando mais tarde, né, por uma série de questões, na maioria das vezes por questões profissionais mesmo. Então estão se relacionando mais tarde, casando mais tarde, e obviamente o desejo de engravidar ele está sendo um pouco mais tardio, né? Então a gente tem que tomar cuidado como profissional de passar essa orientação para o paciente. Então, assim, por mais que você, neste momento que você, né, casou mais tarde, você não tenha o desejo de ser mãe, a gente precisa conversar para entender se esse desejo em algum momento, se você tem, né? Porque eventualmente também hoje é normal a paciente não querer ser mãe. Eu tenho algumas pacientes que elas já têm isso muito amadurecido e pensado, né? Graças a Deus a gente não tem mais um modelo amarrado na sociedade que as pessoas precisam casar, precisam ter filhos, precisam de preferência ter 2 filhos, não. Né? Então eu tenho uma série de pacientes que casaram e não querem ser mães. Eu tenho uma série de pacientes que querem ter um único filho, isso é claro. Não, para mim, eu e meu marido, a gente decidiu, a gente quer, né, nós queremos ser pais, mas pra gente um filho tá de bom. Então, e tem as famílias que, né, como antigamente, vão ter 2, vão ter 3 filhos, num modelo que obviamente era um pouco mais tradicional. Então, eu acho que isso é uma evolução, a gente tem visto no dia a dia a gestação acontecendo mais tardiamente do que acontecia antigamente, mas é perigoso no sentido assim, né, da gente deixar muito para frente, porque deixar muito para frente significa que talvez você tenha uma dificuldade maior. Não significa que você não vai engravidar, mas talvez a sua dificuldade seja um pouquinho maior do que você pensar numa gestação, né, mais cedo, aos 30, aos 28, aos 32, enfim. 32 né? é ótimo, né? 32 é uma ótima idade, tá? A partir dos 35, a gente vai perdendo um pouco a nossa capacidade reprodutiva, né? Não significa que você deixa de ter a capacidade reprodutiva, mas você perde um pouquinho dessa capacidade. Né? Então, acho que cabe nós, como profissionais médicos, a gente orientar a paciente que
os ovários da gente têm a nossa idade, a gente tem um tempo, né, até quando a gente consegue engravidar espontaneamente sem a gente precisar de ajuda, né? E aí, graças a Deus, hoje também a gente tem muitos recursos no sentido de congelamento de óvulos. Então, algumas pacientes que querem ser mãe, mas desejam que essa maternidade aconteça de uma forma mais tardia, ela pode se programar, né, aos 30, 32, 35, o ideal antes dos 35, de fazer esse congelamento de óvulos, guardar para o momento que ela achar que ela está pronta para ser mãe e usar. Não necessariamente, eu falo com as minhas pacientes, né? Congelar óvulos significa a mesma coisa de poupança, que você vai guardar. Não significa que lá na frente você vai precisar usar. Mas se você precisar, você tem algo guardado, né? Então é igual, você faz a sua poupança, não significa que lá na frente você vai depender totalmente dele. Mas se você, numa situação emergencial, você tem aonde usar você tem de onde tirar esse recurso. Então, se você não guarda, né? Se você não vai ter de onde tirar. Eventualmente até você tem, né? Porque hoje em dia a gente tem banco de doação, né? Mas na maior parte das vezes as pacientes também não querem recorrer a ovo doação, né? Elas querem engravidar com o próprio óvulo, né? Então, essa programação aí que precisa ser pensada e amadurecida. Que acho que o que tem que estar na cabeça é que o mercado de trabalho mudou, a mulher está se realizando muito mais profissionalmente, porque ela está fazendo coisas muito mais legais, e que legal, o mercado fica realmente muito melhor. E eu acho que existe uma oportunidade maior hoje para as mulheres, né, no mercado de trabalho também. Então, acho que existe também, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, você tem expectativas de crescimento, né? Então, eu acho que a questão de você congelar folículo tira um pouco da espada nas costas da mulher, dela assim, não, preciso engravidar agora. Não, ela pode respirar. A partir do momento que ela guardou, ela pode respirar e planejar uma gravidez quando ela bem entender, né? Mas se você também não se programa, você fica sempre com aquela coisa assim, não, precisa ser agora, precisa ser o ano que vem. Né? Então, eu acho isso uma coisa que é muito saudável para as pacientes pensarem a respeito, né? Porque o hardware não mudou. Não. A gente está mudando um monte de coisa, mas o hardware não mudou. Eu acho que a gente muda, o que a gente consegue, eu acho que mudar hoje em dia é que muito se fala, né? E não é obviamente só na minha especialidade. Então, em todas as especialidades se falam, né, do estilo de vida saudável, que as pessoas comem melhor, diferente do que acontecia nos anos 80, as pessoas praticam mais atividade física, as pessoas estão mais preocupadas com higiene de sono. Então, assim, eu acho que apesar da gente ter muito mais tarefas, acho que existe muito mais informação em relação à saúde real, né, e a saúde real é isso, você tem que olhar como um todo, é sua saúde mental, é sua saúde, né, cardiovascular, é um todo, né? Não é puramente, meu coração tá bom, né, meus ovários estão funcionantes. É você pensar como um todo, né? E isso independente até da maternidade, porque a gente está vendo a evolução da longevidade do ser humano como um todo. Eu acho que é muito ruim a gente viver até os 100 anos, mas não ter qualidade de vida para isso. Isso, né? foi legal você falar nesse ponto, né? Porque assim, agora eu tenho 51 anos, então eu estou num momento as pacientes elas vão obviamente acompanhando o nosso consultório. Então, da mesma forma que eu tenho pacientes novas, eu tenho pacientes que são essas que estão na minha faixa etária, né? E que a gente está compartilhando o mesmo momento, que é esse momento de menopausa, transição de menopausa. E a menopausa, graças a Deus, hoje, às custas de tanta informação que a gente tem de Instagram, mídia, qualquer tipo de mídia, se fala muito, né? Então é muita artista falando que está na menopausa, a Angélica, a Ingrid Guimarães, enfim, né? A Adriane Galisteu. Então, isso é uma coisa que é muito informativa e é importante para os pacientes. Mas mesmo assim, mesmo as pacientes tendo muitas informações, a reposição hormonal hoje ainda é um tabu para os pacientes, porque as pacientes ainda remetem àquela coisa, a reposição hormonal que era feita nos anos 90, nos anos 2000, que tinha um risco aumentado para câncer de mama, para as doenças tromboembólicas, né? E hoje eu falo isso para as minhas pacientes, eu falo, a gente tem que entender que a gente não morre mais, a mulher hoje ela não morre mais aos 65 anos. A expectativa de vida da mulher aumentou muito, então a média etária, né, da mulher viver até os 83, 85 anos. E se você pegar uma paciente que entrou na menopausa, por exemplo, com 49, 48, 49 anos, que é uma idade normal da maioria das pacientes entrarem, né, que a média é isso, 50, algumas pacientes entram antes, 45, mas a média é 49, 50, se você colocar que essa paciente ela vai viver
mais 35 anos, eu faço essa pergunta para elas. Como você quer viver os seus próximos 35 É anos? isso aí. Porque eu acho que, né, na minha opinião, como mulher, não como médica, eu quero viver ativa, né? Eu quero ter saúde para fazer meu exercício, eu quero ter saúde para trabalhar, eu quero dormir bem, eu quero viajar, eu quero, né, ter minha vida, meu relacionamento com meu marido, enfim, né? Então eu acho que as pacientes, elas se entenderem como elas querem viver os próximos 30, 40 anos que elas vão viver, que é esse momento da menopausa, né? Exatamente. E a vida, quando os filhos começam a crescer um pouco mais e ganham um mundo, a vida tem até um recomeço se você se preparou para isso, se Exatamente. você tem essa saúde e esse vigor para sair, para viajar, para caminhar, fazer exercício Sobra físico. tempo, né, Sobra Vitor? tempo, né? Não Sobra é? tempo, a gente fica Puxa vida. com tempo livre, né? Então, assim, esse momento que eu acho que é importante, né? E quem eventualmente nunca teve tempo para se exercitar, vai conseguir se exercitar. Então, eu acho que é isso, é entender lá na frente, né? E largar os tabus antigos, né? Entender que a gente também, a medicina, ela evolui, ela avança, e com isso também, essa questão da reposição hormonal, quando feita de forma responsável, quando feita de forma segura, obviamente vai trazer muito mais benefício para a paciente do que malefício, né? Então, óbvio que a gente tem ainda a nossa preocupação com câncer de mama, que é um fato, né, a gente pode aumentar esse risco, mas quando você usa alguns tipos de hormônio e dependendo do tempo que a paciente vai fazer de reposição hormonal, você insere um risco baixo para essa paciente, frente a todos os benefícios que essa Que paciente vai vai trazer. ter. Então, você vai trazer um benefício na saúde óssea, na saúde cardiovascular, você vai melhorar a qualidade de sono, você vai fazer com que essa paciente ela renda um pouco melhor no trabalho, uma vez que ela está bem, ela não acordou tantas vezes à noite. Então, assim, né, mais se ganha do que se perde, né? Legal. Eu gosto muito de quem senta aqui, de dar uma dica para quem está lá. Assim, o que você teria para dizer para as mulheres que estão nos ouvindo aqui? Porque a gente falou muito sobre a saúde da mulher que pretende engravidar, eventualmente engravidar um pouco mais tardiamente, embora a gente saiba que o hardware aqui tem suas limitações, mas de uma forma geral, o que você tem que dizer para a mulher? Assim, o que você pode dizer para que ela... Como que ela pode cuidar bem da saúde se você pudesse falar em 2, 3, 4 ou 5 coisas assim? Eu acho que a primeira coisa é se olhar, né, Vitor? Eu atendo um monte de paciente que às vezes que eu pergunto, né? Você se examina? Você se toca? Ai, não, doutor, eu tenho medo, eu não ponho nem a mão na minha mama, né? Às vezes você pergunta para as pacientes coisas banais de ciclo menstrual. Como é seu ciclo? Ai, doutor, eu não sei, eu não anoto, né? Você pergunta questões aí de funcionamento do seu intestino. Ai, então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente Se se observar. observar. Você precisa se observar, você tem que entender como o seu corpo está funcionando, né? Porque a partir do momento que aquilo foge do seu padrão do dia a dia, você se toca, você se examina sempre. Apareceu alguma coisa diferente? Opa, É um sinal de alerta. Você vai claro. falar, por mais que você não tenha, você não seja um especialista para saber se aquilo que você encontrou na sua mama é uma coisa preocupante ou não, a partir do momento que você identifica que está diferente daquilo que você sempre vê, você consegue ir no médico, né, para esse médico que é especialista avaliar se é alguma coisa significativa ou não. Mas a partir do momento que você nem se examina, você nem se toca, você não sabe nem como é o seu ciclo menstrual. Se um dia o ciclo vier diferente do padrão habitual, você não tem esse timing de, né, de recorrer a um profissional médico para aí sim esse médico te falar, olha, vamos fazer uma mamografia, vamos fazer um perfil hormonal. Então, acho que essa coisa da autopercepção, eu acho que é super importante, né? E no mais, é assim, né? O que a gente parece piegas que médico sempre os conselhos de médico, mas a gente precisa ter uma regularidade de atividade física, né? Então já foi preconizado aí que você tem que ter, né, um número, uma quantidade de minutos por semana que você precisa estar em atividade. E estar em atividade não significa fazer musculação, não, você precisa caminhar, você pode se deslocar para o seu trabalho. Então, são coisas que você pode inserir no dia a dia, mesmo que você não tenha um tempo, né, de ficar na academia, mas você pode ir mudando coisas, né, aos pouquinhos. Então, sobe o elevador, ao invés de pegar o elevador, né, sobe até o seu andar de escada. E aos pouquinhos as coisas vão fazendo parte da nossa rotina e vai ficando melhor e você vai se adaptando, né? Então, eu acho que essa coisa da percepção, acho que o exercício físico ele vai precisar ser, né? Hoje eu acho que
em qualquer especialidade médica se fala da necessidade de você estar ativo, né? E o exercício físico faz parte infelizmente, gostando ou não gostando, quem gosta, ótimo, quem não gosta, faz assim mesmo. Vai precisar fazer de qualquer forma. E eu acho que as pessoas também estão mais cientes aí, né, de um consumo de alimentos mais saudáveis, tentando tirar esses alimentos que são ultraprocessados do nosso dia a dia. É óbvio que faz parte também, né? No final de semana a gente querer comer uma pizza, um hambúrguer, tomar um vinhozinho, tá tudo certo, mas você não pode fazer disso a semana inteira, né? Então, se você conseguir, né, que 80% das suas refeições da semana sejam refeições saudáveis, óbvio que você pode no final de semana se permitir um doce, né, uma cervejinha, um vinho, que seja que você goste, né? Então, é o equilíbrio que é fundamental, né? Tinha uma pessoa que me falava que o teu hábito começa a ficar mais saudável, alimentar, se quando você for no supermercado, você só ficar nas laterais do mercado, você não entrar nos corredores de dentro. Porque lá do lado de fora tem fruta, tem os gelados, tem um peixe, tem até uma carne, mas tem menos coisas que são ultraprocessadas. Eu adorei isso. E é engraçado que vira e mexe, o doce onde está, os docinhos, aqueles veneninhos, todos estão lá no meio. Naqueles... Mas é o que as nutricionistas falam, né, Vitor? É mais descascar do que desembalar. É isso aí, perfeito. Adorei, essa também o lema das adorei. Nutricionistas atuais. Você tem que mais descascar do que desembalar. Quando você está descascando é porque você está comendo o produto in natura, né? Você está comendo uma fruta, um legume, enfim, né? Você está desembalando, você está consumindo um produto que é industrializado, né? Roberta, que legal, super gostoso. E eu não sei, claro, eu adoraria que você contasse todas as histórias do mundo. E acho que todo dia no teu consultório deve ter um monte de histórias, né? Quer dizer, aprendizados, desafios. Mas eu queria que você tentasse juntar tudo isso e falar sobre esse negócio chamado vida. O que você tem para dizer para as pessoas sobre esse negócio chamado vida? Pode ser uma palavra ou uma palestra, viu? Pode ser uma palavrinha simples ou falar tudo aquilo que você tem aprendido sobre a vida, seja no consultório, na tua casa, na tua família linda que eu tenho o prazer de conhecer. A vida ela é surpreendente e ela é curta, né, Vitor? Então eu acho que assim, a medicina é uma ciência que ela é rica, mas ela não é uma ciência exata, infelizmente, né? Então eu tive minhas experiências aí de lutos com os meus pais, de doenças, né? Então, assim, a minha mãe tinha uma doença crônica, uma demência, e que nós achávamos que ela fosse falecer antes do meu pai, e a vida mostra que não existe regra para isso, né? Minha mãe faleceu 6 meses depois do meu pai teve uma doença aguda, uma Covid, uma doença que hoje em dia não mata mais ninguém, né? Então, assim, se meu pai tivesse 6 meses depois tomado vacina, talvez ele estivesse hoje aqui com a gente. Meu pai era uma pessoa extremamente ativa, extremamente saudável, intelectualmente ele estava super bem. Então, eu acho que a vida, ela surpreende a gente, né? E aí cabe a nós viver a vida da melhor forma, né? A gente tem que fazer os nossos exercícios diários, que é isso, comer bem, tentar dormir, tentar se alimentar, tentar se cuidar, fazer nossos exames periódicos, mas infelizmente a medicina é uma ciência que ainda assim surpreende a gente, né? Então eu acho que eu falo para os meus pacientes, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. O dia que a gente não estará mais aqui, só Deus sabe, porque surpreende mesmo, né? Então, infelizmente, a gente não tem. A medicina, ela não é, né, igual a matemática. Então, a vida é surpreender. Minha palavra é surpreendente. A vida surpreende a gente a toda hora, né? E tem uma pessoa muito sábia que fala o seguinte, quando a gente acha que sabe todas as respostas, Deus vem e muda a pergunta. Exatamente. É isso aí. Não, é isso. Eu concordo com você. É isso aí. Roberta, muito obrigado, que gostoso a gente estar aqui, que conversa boa. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com a Roberta sem uma taça de vinho na mão. É surpreendente também isso. E é isso, se você gosta de conteúdos legais como esse, por favor, compartilha, curte, se inscreve nesse canal, que eu vou procurar sempre trazer. Vai ser difícil trazer conteúdos tão bons quanto esse, mas eu vou procurar, tá? Eu vou procurar trazer gente tão legal quanto a Roberta para deixar essa história aqui que a gente faz aqui no Falando com Você bem legal. Vem com a gente.